Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 7 de português, destinada aos alunos do 7º ano. Nesta aula, farei uma revisão da classe gramatical o pronome no contexto. Exercícios. São exercícios complementares do conteúdo o pronome, da classe gramatical o pronome. Primeira questão. Leia os versos de Carlos Drummond de Andrade. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada, cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho menino entre mangueiras. Li a história de Robson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Nos versos acima aparecem alguns pronomes. Identifique-os. Meu pai montava a cavalo, minha mãe ficava sentada, meu irmão pequeno dormia, eu sozinho menino entre mangueiras. Observe que nós temos aí meu, minha, meu e eu, que são pronomes. B. Classifique estes pronomes. Meu pai, então pronome possessivo. Minha mãe, pronome possessivo, minha. Meu irmão, meu, pronome possessivo. Eu, pronome pessoal, do caso reto. Então, meu e minha, pronomes possessivos. Eu, pronome pessoal, do caso reto. C. A que pessoas do discurso eles se referem? Meu, minha, meu e eu referem-se à primeira pessoa do discurso. Segunda questão. Identifique os pronomes possessivos das frases a seguir e informe as respectivas pessoas do discurso. O que é o pronome possessivo? O pronome possessivo são pronomes que indicam a relação de posse no contexto. Letra A. Faço minhas suas palavras. Temos de lutar por nossos objetivos. Minhas, aí é o pronome possessivo, primeira pessoa do singular. Suas palavras, suas, terceira pessoa do singular. Nossos objetivos, primeira pessoa do plural. Letra B. Ao sair, meu colega de classe confundiu-se, levou meu material e deixou o seu. Meu colega, meu, primeira pessoa do singular. Seu aí, terceira pessoa do singular. C. Tu já não sabes que tudo que é meu também é teu? Então, meu, primeira pessoa do singular e teu, segunda pessoa do plural. D. Fomos dar nossos parabéns aos formandos pela sua conquista. Nossos, primeira pessoa do plural, e sua conquista, sua pronome possessivo, terceira pessoa do plural. Não queremos que vossos filhos sofram como os nossos. Vossos, segunda pessoa do plural, e nossos, primeira pessoa do plural. Nesta questão, você classificou os pronomes possessivos e informou aí as respectivas pessoas do discurso ao qual eles se referem. Terceira questão. Leia o trecho a seguir extraído do conto Um Desejo e Dois Irmãos, de Marina Colasanti. 2 príncipes, um louro e um moreno. Irmãos, mas os olhos de um azuis e os do outro verdes. É tão diferente nos gostos e nos sorrisos que ninguém os diria filhos do mesmo pai, rei que igualmente os amava. Uma coisa, porém, tinham em comum. Cada um deles queria ser outro. Nos jogos, nas poses, diante do espelho, tudo o que um queria era aquilo que o outro tinha.
e de alma sempre cravada nesse desejo insatisfeito, esqueciam-se de olhar para si, de serem felizes. Letra A. Retire do texto os seguintes elementos. 2 pronomes indefinidos. Nós já sabemos que os pronomes indefinidos é todo aquele que dentro do contexto ele indica uma indefinição, é algo impreciso, vago no contexto. Eles podem estar acompanhando ou substituindo a palavra. 2 pronomes indefinidos, que vão estar indefinindo aí. Uma coisa, porém, tinha em comum. Cada um deles queria ser outro. Então, outro aí é o pronome indefinido. Nos jogos, nas poses, diante do espelho, tudo o que um queria era aquilo que o outro tinha. Então, tudo aí está classificado como pronome indefinido. Uma locução pronominal indefinida. Locuções é quando eu tenho 2 ou mais palavras no valor de um pronome aí. Então, eu tenho aí uma locução pronominal indefinida, né, que não define. Por exemplo, uma coisa, porém, tinha em comum. Cada um deles queria ser outro. Então, cada um aí é uma locução pronominal indefinida. Um pronome demonstrativo. Observe no trecho. Nos jogos, nas poses, diante do espelho, tudo o que um queria era aquilo que o outro tinha. Então, aquilo aí, pronome demonstrativo, né? Que são os pronomes que vão estar fazendo uma demonstração dentro do contexto indicando espaço, a qual eles se referem. Um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Observe o trecho. E de alma sempre cravada nesse desejo insatisfeito, esqueciam-se de olhar para si, de serem felizes. Então, aí o se é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Esqueciam-se de olhar para si. Então, esse se, nesse trecho aí, é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. B. Há no trecho 2 pronomes que foram combinados com preposição. Copie-os e classifique-os. Observe. Uma coisa, porém, tinha em comum, cada um deles queria ser outro, nos jogos, nas poses, diante do espelho, tudo o que um queria era aquilo que o outro tinha, e de alma sempre cravada nesse desejo. Então, nós temos aí nesse, que é um pronome demonstrativo, ele coloca aí, era aquilo que o outro tinha, de alma sempre cravada nesse desejo, insatisfeito, esqueciam-se de olhar para si, de serem felizes. E aí nós temos uma coisa, porém, tinha em comum, cada um deles, então você tem deles aí, pronome pessoal no caso reto, né, que se refere aí, nesse pronome demonstrativo. Identifique os pronomes indefinidos nas frases a seguir. Então, observe aí nas frases aí, o pronome, né, indefinido, que vai ser toda a palavra referente à classe gramatical pronome, que cause aí uma indefinição, né, algo vago, impreciso dentro do contexto. A. O professor falava alto, mas ninguém o ouvia. Então, ninguém. Aí, uma indefinição, pronome indefinido. B. Várias pessoas foram à reunião, mas nenhum relatou o assunto discutido. Então, várias e nenhuma. Refere-se aí aos pronomes indefinidos. C. Qualquer pessoa podia candidatar-se à vaga. Então, qualquer pronome indefinido. Certo dia, encontrei um amigo que não via há muito tempo. Então, certo aí e muito são pronomes indefinidos. São imprecisos, são vagos e causam aí uma indefinição no contexto. Letra E. Poucas pessoas viram tudo o que aconteceu naquele dia. Então, eu tenho aí poucas e eu tenho tudo, que são pronomes indefinidos, que causam aí uma indefinição. Quinta questão. Identifique as locuções pronominais indefinidas nas frases a seguir.
Nessa questão, nós vamos identificar as locuções pronominais dentro do contexto. A. Todo aquele que ajudar o próximo será recompensado. A locução pronominal, né, ela vai estar em um valor de indefinição dentro do contexto, nesse sentido. A locução pronominal, locuções, é quando eu tenho duas ou mais palavras, né, são palavras, ou uma ou mais palavras, que vão estar representando aí o pronome, está no valor dessa indefinição aí do pronome. Todo aquele que ajudar o próximo será recompensado. Então, todo aquele que é a locução pronominal. B. Os brindes serão distribuídos a cada um que participar do sorteio. Então, cada um aí refere-se a uma locução pronominal indefinida. Quem quer que assista ao espetáculo fica fascinado. Quem quer que. D. Qualquer um gostaria de ter uma vida confortável. Qualquer um. Então, aí também é uma locução pronominal. E. Cada qual deve cuidar de sua saúde. Então, cada qual. 6. Para cada pergunta direta a seguir, formule uma pergunta indireta. Quantos anos você tem? Então, observe aí que nós temos uma pergunta direta e vamos, dentro do contexto, formular uma pergunta indireta. Diga-me quantos anos você tem? B. A que horas você acorda? Diga-me a que horas você acorda? C. Quem são seus pais? Diga-me quem são seus pais? D. Em qual escola você estuda? Diga-me em qual escola você estuda. Então, perguntas direta e você formula uma pergunta indireta. 7ª questão. Leia o poema Gesto do poeta Mário Quintana. Gestos. A mão que parte o pão, a mão que semeia, a mão que o recebe. Como seria belo tudo isso se não fossem os intermediários? Observe aí nesse trecho que nós temos pronomes. Copie os pronomes do poema e classifique-os. A mão que parte o pão, que, pronome relativo. Os pronomes relativos, eles fazem uma relação, né, dentro das orações, evitando a redundância, evitando as repetições, faz parte dessa coesão textual. Ele vai estar se referindo a um termo que já foi dito antes, para evitar essa repetição dentro do contexto. A mão que semeia, a mão que o recebe, como seria belo tudo isso se não fossem os intermediários? Então, observe que eu tenho que, pronome relativo, como seria belo tudo aí como um pronome indefinido, causa aí uma indefinição, algo impreciso no contexto, se não fosse os intermediários. Então, eu tenho tudo e eu tenho isso, e isso classifica-se como um pronome demonstrativo, né? Está demonstrando aí algo dentro do contexto ao qual ele se refere. 8ª questão. Identifique os pronomes relativos e interrogativos nas frases a seguir e classifique-os. Lembre-se, os pronomes interrogativos eles vão estar no contexto, né, referindo-se a uma pergunta direta ou indireta. E o pronome relativo, o próprio nome diz, vai fazer uma relação, né, nas orações, identificando aí um termo, né, que já foi dito anteriormente. Observe. A. De que momentos da infância você se recorda? Que aí é o quê? Um pronome interrogativo. De que momentos? Faz aí uma pergunta. B. Fale-me sobre os filmes a que você assistiu. Fale-me sobre os filmes a que você assistiu. Então, aí ele coloca aí. Fale-me sobre os filmes a que você assistiu. Então, que aí não está relacionada a uma pergunta, e sim a um termo que já foi dito anteriormente, portanto, que aí classifica-se como pronome relativo. C. Diga-me quantas pessoas faltaram à aula. Então, quantas aí é um pronome interrogativo. D. Este é o menino de quem falávamos. Quem, pronome
relativo. Este é o menino de quem falávamos. Então, aí ele está o quê? Substituindo, né? Portanto, aí pronome relativo. As famílias recolheram tudo quanto puderam. Quanto relativo. F. Quem faltou hoje? Quem, pronome interrogativo. Veja aí a diferença. Este é o menino de quem falávamos. Então, quem aí, pronome relativo. Quem faltou hoje? Quem aí, pronome interrogativo. Está fazendo uma pergunta direta. Nona questão. Identifique os pronomes nas frases a seguir, classifique-os em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Os pronomes substantivos são aqueles que substituem, né, no contexto ao qual eles estejam inseridos. E os pronomes adjetivos, eles acompanham o nome, né, vão estar acompanhando o nome. E lembrando que esses pronomes adjetivo e substantivo, eles permanecem com a mesma classificação gramatical em relação à nomenclatura dos pronomes. Observe que ele vai ser classificado em adjetivo e substantivo, mas ele é classificado também, permanece com a sua mesma classificação do pronome. Muitos não conhecem a nossa escola. Então, muitos aí é pronome substantivo, ele está substituindo, né, algo, termo. Nossa, pronome adjetivo, nossa escola. Então, apenas acompanha aí o substantivo escola. B. Alguém fez uma pergunta, mas ninguém respondeu. Alguém, pronome substantivo. Alguém fez uma pergunta, mas ninguém respondeu. Ninguém, pronome substantivo. Também está aí no valor de substituição. C. Ninguém falou a respeito do assunto, mas várias pessoas já sabiam. Ninguém falou a respeito do assunto, ninguém é o pronome substantivo. Ele está substituindo. Mas várias pessoas já sabiam. Então, várias, pronome adjetivo. Observe que ele acompanha aí, várias está acompanhando o substantivo aí, pessoas. D. Vou devolver este livro à biblioteca e pegar o outro. Então, este aí, pronome adjetivo. Este livro. Apenas acompanha aí o substantivo livro. A biblioteca e pegar outro aí, pronome substantivo. O valor de substituição. 10ª questão. Leia esta tira. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda, você pegou os meus cremes? Sol de beleza. No segundo quadrinho, o pronome meus é classificado como A. Pronome possessivo. B. Pronome demonstrativo. C. Pronome indefinido. D. Pronome interrogativo. Observe aí, letra A é a alternativa correta. Porque aí, Mafalda, você pegou os meus cremes, meus aí, está relacionado à posse, ele faz uma relação de posse, portanto, pronome possessivo. Nesta aula, você aprendeu aí a aplicação dos pronomes no contexto. Esse conteúdo você tem na nossa gramática, na parte da morfologia, pronome 1 e pronome 2. Estude, faça a análise aplicada desse conteúdo. E a atividade para a próxima aula, leitura e interpretação de textos, páginas 40 a 42. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.